Boa noite, galera. Tudo bom? Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão de NAS, né, o storage, e mostrar para vocês como a gente pode criar um storage em custo-benefício, tá? O que acontece, gente? Eu tinha adquirido, tá, um storage desse da D-Link, né, esses pequenininhos assim. Vou deixar uma amostra dele aí no vídeo, no canto, uma foto, para vocês verem de qual que eu estou falando, né? Meu, bacana, funcionou legal, atendeu as expectativas, eu consegui fazer backup, tudo bonitinho, né? E fiquei com ele um tempo. O que acontece, pessoal? Lógico, por ele ser pequenininho, ele tem um processador micro ali, na verdade ele não tem um processador de computador, né? Ele tem quase que um microcontrolador ali. Ele tem a questão do hardware dele é bem limitada, né? Então ele não tem os mesmos recursos que um storage profissional, tá? Mas ele quebra o galho, né? Para atender uma residência, atender um pequeno local, de repente uma pequena lojinha, perfeito, ele vai te atender numa boa. Mas ele apresenta alguns problemas, né? Por exemplo, quando eu peguei ele, eu bati muito a cabeça porque eu estava vendo que o processamento dele estava caindo em 100%, assim, de forma inexplicável, não tinha porquê. Quando eu comecei a estudar, né, pesquisar sobre ele, fazer alguns testes, aí eu descobri que esse 100% se dava justamente por causa do Apache, o Little Apache, né, que ele tem, e era um bug mesmo da própria versão do Apache. E aí, o que fazer? Fui lá, tentei fazer o update do firmware dele, mas já está na última versão, né? Então não tem o que ser feito. Já é o end of life, né? Ou seja, é o fim da vida útil dele, de acordo pelo fabricante. E o fabricante não vai fazer, né, um novo firmware só porque o gostosão aqui tá precisando. Não vai. É um NAS antigo, já fora de linha, não fabricam mais, não dão suporte, enfim, né? Mas dá para contornar, tem como resolver isso, né, fazer alguma coisa ali paliativa para contornar o problema. Eu vou deixar o link aqui do lado para caso você tenha um D-Link desse daí, esteja passando por isso, você pelo menos vai saber do que se trata e vai saber como corrigir, né? Como melhorar essa questão aí que, por enquanto, ao meu ver, é uma das poucas coisas que realmente vem, né, a dar problema com esse tipo de histórias. Mas aí, pessoal, eu comecei a pesquisar de repente um storage mais profissional e galera, prepara o bolso porque o troço é caro. Tá? É muito, muito caro você montar um storage. E eu era da época ainda que montar um storage era uma coisa surreal, sabe? Você precisava de uma máquina muito forte, entendeu? Um poder de processamento muito grande, então uma luz desgraçada que comia, entendeu? Então você acaba inviabilizando, né? Ao passo que aquele D-Link ele consome uns míseros 10 watts, né? Um storage profissional, você está na casa de uns 200 watts, é um troço absurdo ali, ou mais até, né? Nem se sabe aí a capacidade do storage, vai de acordo com o modelo, capacidade, e não tem fim, né, pessoal? O céu é o limite, seu bolso é o limite, né? Então, eu tive que tentar buscar outras soluções, né? E eu descobri um programinha, na verdade não é um programinha, é um sistema operacional, né, com base no Linux, que é o TrueNAS, né? E eu percebi que ele consegue rodar em micros mais modestos, né? Então eu comecei a estudar uma maneira de fazer um storage caseiro, entre aspas, né? Com os recursos de um storage profissional, ou pelo menos próximos a ele, né? E mais estável, mais confiável. E aí tem outras coisas, né, pessoal, que fez com que eu procurasse esse tipo de coisa. Dentre elas, o seguinte: além disso tudo que eu falei, de uma questão de um sistema operacional mais profissional, né, uma coisa de mais qualidade, né, também tinha a questão da própria versão ultrapassada, né, do firmware. No caso desse D-Link, o protocolo que ele trabalha com o Samba, que é o que faz a conexão do Linux com o Windows, ele é a versão 1.0. A versão 1.0 já está desativada há muito tempo.
entendeu? Então ela já não é mais ativada no Windows. Para você ter uma ideia, você tem que ir na configuração do Windows, fazer uns passinhos que tem aí na internet fácil, né? E ali você muda, altera seu sistema operacional para ele trabalhar com Samba 1.0, né? E por quê? Porque é desatualizado, tem algumas falhas de segurança, né? Mas se você vai ficar dentro da sua casa com o roteador ali praticamente bloqueando a sua casa com o mundo externo, não há muito que se preocupar que se você está usando o protocolo Samba 1.0. Porém, né, se eu colocar esse storage, por exemplo, no meu escritório, e às vezes um cliente quiser acessar o Wi-Fi, né, lógico, não duvidando dos clientes, né, mas a Wi-Fi nesse ponto é aberta. Assim como um cliente acessa, uma outra pessoa pode adquirir essa senha até realmente por programas que compartilham senha Wi-Fi na internet, né? E de repente usar de má índole, né? E acabar entrando nesse storage e tendo acesso a todo o seu backup. Tu imaginou o problema que isso pode dar? Pois é, pessoal. Então, nesse quesito, já que eu precisava de alguma coisa que desse um pouco mais de segurança e trabalhasse com um protocolo melhor, mais atual, eu precisei realmente trocar, né, esse meu NAS e pegar um NAS profissional, mas não tem essa grana, né, galera? Então vamos adaptar. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu passei praticamente, acho que umas 3 semanas testando, né? Primeiro eu montei, eu ia fazer um vídeo e depois o pessoal aí se vira e me fala se é bom depois. Não, pessoal, já que eu estou fazendo, então o piloto de teste sou eu, né? Então eu fiz o hardware, né? Montei toda a parte da CPU, botei em teste por todos esses dias, né? E aí sim, agora eu vou mostrar para vocês como ele é feito. Vou dar para vocês o pulo do gato aqui de como montar, que hardware escolher. E aí depois vocês vão instalar o TrueNAS, tá? E dar andamento aí para montar o seu servidor de storage com características profissionais e ao mesmo tempo com uma boa economia de energia, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui, tá? É a minha criança. Ó, vou deixar ele de lado aqui para vocês verem. Olha, é pequenininho, ó. Pode ver que ele tem um palmo e 3 dedos, né? Então, bem pequenininho ele, é bem e leve, né? Então ele é bem compacto, né? Ele cabe em qualquer lugar, tá? Então esse é o meu NAS. Agora eu vou abrir ele aqui, vou mostrar para vocês dentro dele e principalmente o que usar, como usar, tá? Para vocês chegarem a montar o NAS de vocês. Não é difícil, mas é bom vocês acompanharem esse vídeo para que vocês não venham a gastar de forma desnecessária. E eu vou falar por que eu escolhi estas peças. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já tirei aqui os parafusos. Ó, agora eu vou abrir e mostrar para vocês como é essa criança por dentro, que peças eu utilizei e o motivo pelo qual eu escolhi elas. Tá? Pessoal, olha só. Primeira coisa, né? Vamos partir do gabinete. O gabinete aqui é um gabinete mini ATX, tá? Ou até um ATX também vocês podem pegar, que ele cabe aqui numa boa. O mini ATX tem um incômodo de você não ter um local próprio, né? Para você colocar o HD. Então você tem que adaptar, né, da maneira que eu adaptei aqui. Bom, se for um gabinete ATX, né? Você já tem locais para colocar os HDs, então fica mais fácil você montar o storage. E vocês podem até colocar aqueles gaveteiros, né? Hot swap que fica aqui na frente. E aí fica uma coisa mais bonitinha, mais profissional. Mas como eu queria uma coisa compacta, e eu não vou ficar arrancando o HD, né? HD, pessoal, eu só vou tirar quando queimar, né? Então, dificilmente eu vou ficar tirando e colocando no HD aqui. Não há essa necessidade. Então, eu já deixei o HD fixado aqui dentro, né? Isso também baixa o custo, né? Apesar de que tem
gaveteiros bem baratos aí na internet. Eu preferi fazer dessa forma para uma questão de compactação mesmo, né? Dava para ficar menor ainda que isso. É pena que eu não encontrei um gabinete que me atendesse. Olha só, pessoal. Primeira coisa, fonte de alimentação. Pessoal, a fonte de alimentação é a mais fraca que vocês puderem. Pô, peraí, você está escolhendo uma fonte fraca? Sim, estou escolhendo uma fonte fraca. E eu vou falar o porquê. Então a fonte, a mais fraca que vocês tiverem, essa aqui infelizmente é a menor que eu encontrei, 230 watts, né? Mas isso é o que o fabricante fala, talvez ela tenha aí 150, né, watts de potência no máximo. E não precisa mais que isso, tá? Vocês vão entender por quê. Uma placa, pessoal, agora começa a vir os detalhes, tá? O que realmente vocês têm que se atentar. Vou levantar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aí? A placa é uma ASRock, né, D1800M. Por que essa placa, pessoal? Vocês vão reparar que o processador dessa placa não tem cooler, tá? Por quê? Ela é uma placa de baixo consumo. E é isso que vocês têm que buscar, pessoal, quando vocês forem montar um NAS. Uma placa de baixo consumo. Pessoal, a gente tem que delimitar aqui, a gente tem que criar aqui um divisor de águas, tá? Se você vai fazer um storage para uma empresa, por exemplo, uma mega empresa aí com mais de 500 computadores conectados, é lógico que esse NAS aqui, né, pode não atender, tá? Então talvez, a depender de como foi configurada a sua rede, se todos têm acesso ao backup, com certeza essa máquina aqui não é o que vocês precisam. Precisam saltar para uma coisa melhor. Porém, como o meu intuito era criar um NAS igualzinho o da D-Link ou similar, mas com baixo custo de energia, porque eu não vou ligar um storage aqui que consome 1000 watts para um ou dois computadores fazer backup. É inviável isso, pessoal. Para mim é inviável, é irreal. Eu tenho que usar alguma coisa que consuma pouca energia, né? E esse foi o intuito pelo qual eu montei essa placa aqui. Aliás, montei esse NAS. Então, eu peguei uma placa de baixo consumo. Essa placa aqui está na ordem, acho que de 10 watts de consumo, pessoal. E olhe lá, tá? Se vocês olharem, buscarem o datasheet D1800M na internet, vocês vão ver que o consumo dele é baixíssimo. Eu não sei se é 6 watts ou 10 watts. Eu vou botar aqui escrito, né, qual é o consumo desse processador. Tá? Eu vou pesquisar e vou escrever aqui para vocês. Bom, pegando essa placa, pessoal, aí vocês têm que olhar o que o TrueNAS exige, né? O TrueNAS ele exige no mínimo 8 GB de RAM, tá? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então você precisa de uma placa com 8 GB de RAM. Uma outra característica legal é você ter uma rede boa, porque você precisa de transmitir dados aqui numa velocidade legal. Então uma rede em gigabit é o mínimo que você pode pedir para um NAS decente. Ah, funciona com uma rede /100? Pessoal, funciona, mas vai ser sofrível fazer um backup, tá? Então, o legal é você colocar uma placa. Essa placa aqui, pessoal, do D1800M, ela já vem com uma placa de rede boa, né? Quem me arrumou essa placa foi meu amigo Alexandre, aí do litoral aqui de São Paulo, né? Ele me vendeu essa placa, ele tinha lá sobrando, né? E aí, acabei adquirindo, colocando aqui, está funcionando direitinho. Porém, pessoal, existem essa placa para vender também no AliExpress, né? Você vai comprar, procurar uma boa, todas são usadas, dificilmente você vai encontrar uma dessa daqui nova, mas é um computador muito bom, com baixo consumo e, olha, atende bem, né? Com a grande vantagem de não ter um aquecimento grande no processador. Isso é bom porque economiza energia no cooler, é bom porque você evita de ficar acumulando poeira aqui dentro, afinal de contas, se você ficar puxando o ar o tempo todo, você está puxando poeira também, né? E para uma placa que não esquenta, não tem necessidade. E os HDs também não esquentam tanto assim, né? O trabalho deles, mesmo em condições aí intensas, não é o suficiente para requerer uma refrigeração, tá? Então, não precisa refrigerar esse gabinete. Pode ver até que ele nem tem cooler aqui. Só tem um cooler da própria fonte que possivelmente eu vou fazer uns testes e vou desativar ele, né?
Vou ver se a fonte não esquenta. Se não estiver esquentando, não tem por que ficar um cooler aqui ligado, né? Porque o consumo daqui é muito pouco. E aí eu vou desativar também esse cooler aqui, ou botar um sensor térmico. Eu vou pensar alguma coisa aí para evitar disso aqui ficar trabalhando em vão. Então temos a placa. A questão da memória, pessoal, no caso eu coloquei dois módulos de memória de 4 GB cada, tá? No caso da ASRock D1800M, já estou dando pulo do gato aqui. Não adianta colocar a memória 166, ele não vai funcionar, tá? Se você colocar, ele vai reconhecer só 2 GB em cada módulo, e aí ele vai ficar com 4 GB. Aqui eu tenho que fazer um adendo aqui, pessoal, olha só. Ele vai ficar com 4 GB, ok? Ok. O TrueNAS precisa de no mínimo 8 segundos, o que está lá no site, né, no manual lá deles. Mas por incrível que pareça, pessoal, eu tinha deixado ele com 4 GB e deixei rodando uns dias. Funcionou. Ele não deu problema, não deu bug, funcionou numa boa. Então com 4 GB, pelo menos na versão 13, tá? É possível que vocês não tenham problema com relação ao trabalho, né, do sistema do TrueNAS. Vocês podem deixar com 4 GB e ver o que vai dar, tá? Caso não queiram aumentar. Mas para essa placa aqui, vocês podem colocar dois módulos de 4 GB e memória 133, tá? Pega em memória 133, que aí ele vai reconhecer 4 GB em cada módulo e ele vai subir com 8 GB, ok? Perfeito. Vamos agora para uma outra parte aqui, que é com relação aos HDs. Bom, pessoal, quanto relação aos HDs? Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar aqui. Ah, dá sim. Ó. Vocês observam que eu tenho dois HDs mecânicos, tem um aqui e um aqui do lado. Foi a adaptação que eu tive que fazer para colocar o HD, tá? E um HD SSD que está lá no fundo. Talvez não dê para vocês verem. Dá assim, ó. Tá? Inclusive eu fiz até um vídeo desse HD SSD, né? Ele é barato, é um bom custo-benefício, né? E ele atende bem, eu fiz um teste de memória, ele realmente tem a capacidade que diz ter, né? E hoje, pelo menos atualmente, na data de hoje, ele parece ser o mais em conta, tá? Bom, eu vou deixar o vídeo aí do lado também, onde eu falo desse HD, e isso daí vai ser legal para vocês. Pessoal, com relação ao HD, vai um pulo do gato aqui. Esse modelo de HD que vocês viram é do tipo Red, tá? O que acontece, pessoal? O tipo Red, né, desse fabricante aqui, que é a Seagate, é uma linha mais ou menos, que é uma linha comercial que muitos fabricantes estão fazendo. Red, Blue, Green, Black. Então, o que acontece? A linha Red é uma linha própria para NAS, tá? São HDs que trabalham em RAID, então ele tem uma performance melhor, uma comunicação melhor entre eles, né? Uma redundância de dados muito boa, então dificilmente você vai perder dados com ele, né? Então a linha Red é a mais indicada para este sistema, tá? Eu fiz até um vídeo comparando também a linha Red com a linha Purple, né? Muita gente vai perguntar, mas o Purple parece que é legal, né? Ele dura, fica 365 dias do ano ligado. Ó, pessoal, o Red também, tá? Ele pode ficar 365 dias por ano ligado. Mas o Purple, ele tem uma diferença que ele é próprio para filmagens, tá? Próprio para gravações de vídeo. Existem detalhes entre os dois. Eu vou deixar também o link aqui do lado, onde eu mostro a diferença entre o Red e o Purple, se vai ter perda de dados, tá? Acredite, existe perda de dados se você usar o Purple, mas ali no vídeo eu vou explicar o porquê, tá? Se forem fazer um RAID, com certeza o mais indicado é a linha Red, ok? Então esse é outro pulo do gato aqui. Com relação ao sistema operacional, pessoal, coloquem num SSD, tá? Uma leitura mais rápida, mais dinâmica. Como o sistema operacional é um cara que precisa estar ali bem ágil, vamos dizer assim, ele precisa subir rápido, se tiver que ler alguma coisa tem que ser rápido, subir um serviço tem que ser rápido, você botar um HD SSD você tem uma performance melhor, né? Então é o mais indicado aí.
Bom, pessoal, com relação ao cabo do HD, o ideal é você estar com um cabo de última tecnologia. Existem cabos, né, SATA 1, SATA 2. Vai funcionar? Vai, mas é possível que você tenha perda de performance, né? Por exemplo, esses cabos que eu usei aqui não são cabos muito novos, né? São cabos antigos, mas é o que eu tinha aqui no momento, né? Estou para encomendar um cabo de melhor qualidade para colocar aqui e aumentar um pouco essa performance. Mas se bem que com este cabo aqui, até que eu tive uma performance razoável, né? Para uma rede de 1 gigabit, ele está trafegando numa velocidade bacana, então não tenho muito o que reclamar. Mas se você puder colocar um cabo melhor, de mais performance, mais velocidade, é a melhor coisa que você faz, ok? Aí, pessoal, o que acontece? No caso da placa D1800, tá? Ela só tem duas entradas SATA. Ela até tem, se você olhar lá, poderia ter condições de soldar mais uma, mas ele não vai ter um firmware apropriado para isso, então não é o caso. E tem placa que vem com isso e tem placa que não. Tá? Essa aqui vem com duas portas SATAs. E aí, o que fazer? Né? Olha só, pessoal, vocês vão procurar por uma placa, o nome dela é expansor SATA. Tá? Vou deixar a imagem aqui no vídeo para vocês verem. Esse expansor SATA, pessoal, ele tem várias portas, tem de 2, 3, 4, 5, 6, 10, enfim. Cada placa tem a quantidade de portas ali SATA que você amplia o número de portas na sua placa-mãe. Bom, temos algumas questões com isso, tá? Essa placa ela vem com um conectorzinho em cima dela aqui, ó, onde eu estou apontando com o meu dedo. E esse conector você pode variar entre HCI, boot e uma outra opção que eu não consegui ler porque estava numa posição muito ruim. Mas tem uma terceira opção. Independente dessas, pessoal, você vai deixar essa chavinha na posição HCI. Entendeu? Então, na posição HCI é a melhor posição, tá? Mais indicada para essa placa. Bom, com relação a BIOS, pessoal, olha só, a BIOS ela não vai reconhecer essa placa aqui, tá? Então você vai colocar ali, ela não vai mostrar os outros HDs que estão espetados nela. No caso, eu coloquei os dois HDs RED ligado aqui. Eu poderia colocar mais 4 HDs se eu quisesse, tá? Porque essa placa aqui é de 6 portas. Comprei com 6 porque vai que amanhã, sei lá, eu queira modernizar isso aqui, preciso colocar mais HDs, pelo menos vai ter opção aqui nessa placa. Tá? Então ela gerencia 6 HDs aqui tranquilamente. E aí ela tem comunicação PCI Express, né? E ela passa os dados por essa porta para a placa-mãe. O sistema operacional reconhece ela e reconhece isso aqui como 2 HDs normais, entendeu? Então, botou essa plaquinha, você tem mais 6 portas aí para expandir esses 2 HDs, tá ok? Bom, agora, pessoal, vocês entendem por que essa fonte aqui ela tem que ser uma fonte fraca. Justamente porque não precisa. Não adianta botar uma fonte de 600 watts aqui. Ele não vai consumir. Entendeu? Ele vai consumir o que o sistema aqui precisa. Porém, na hora que você liga ela, liga na tomada, ela dá um pico, né, muito grande aqui de energia sem necessidade. Então não tem porquê. Como ela consome muito pouco, qualquer fontezinha, entendeu? De barata, de R$ 50. Isso aqui custou R$ 50, eu acho. Nem lembro quanto eu paguei, mas é nessa ordem. Qualquer fontezinha de R$ 50 vai atender isso aqui tranquilamente, porque o consumo aqui é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, o D-Link, tá? 320L, salvo engano, ele tem um consumo na ordem de 10 watts, tá? Eu medi, pessoal, o consumo com esse aparelho aqui, ó. Tá? Ele é como se fosse um watímetro, um medidor de consumo de energia. E no caso desse daqui, ele é um modelo de 110 volts, tá? Prestem atenção, pessoal. Caso vocês queiram comprar isso aqui, ele tem tipos, tá? Tem 220, tem 110. Não existe um universal, tá? O que for universal talvez vai medir errado. Então você vai pegar um do modelo da tensão que você tem, 120 volts no caso, e aí você vai usar aqui as funções, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, médio consumo em watts, tá? Aqui quilowatts, a voltagem, tá? A amperagem, enfim, aqui você tem, ó, o pico mais baixo de energia,
pico mais alto de energia. Isso aqui que vocês estão vendo é do NAS, tá? Foi a última medida que eu medi, mas já vou chegar nesse ponto, tá? Aqui o custo, né? E aqui, pessoal, quando você aperta encoste, o custo em quilowatt da energia da sua região. No meu caso aqui dá 0,88 o custo do quilowatt-hora. Então, pessoal, eu usei esse aparelho, eu medi aqui, né? E o D-Link, ele consome na faixa de 10 watts, o que representa, segundo esse aparelho, a ordem de 11 centavos por mês. Então, aquele D-Link, ele consome 11 centavos por mês de luz. Perdão, pessoal, por mês não, por dia, tá? Então, ele consome por dia 11 centavos, ok? Sendo então, pessoal, 11 centavos ao dia, se você multiplicar por 30, isso vai dar R$ 3,3, tá? Então, o meu gasto com o D-Link por mês é R$ 3,3, R$ 3,30, tá? Bom, no caso da nossa criança aqui, tá? Nós temos uma situação um pouquinho diferente, ok? No caso dele, ele consome exatamente o dobro do D-Link, tá? Então eu também medi com o aparelho e ele deu aqui um consumo de 20 watts, o que representa uma ordem mensal, aliás, uma ordem diária de 0,22 centavos, 22 centavos, tá? Sendo assim, pessoal, o meu consumo aqui por mês ele seria de R$ 6,6, ou seja, R$ 6,60. Bom, em qualquer caso, pessoal, R$ 6 na conta de luz não vai matar ninguém, tá? Aí você tem a opção de gastar 3, caso queira pegar o D-Link, mas você pode enfrentar alguns problemas que eu enfrentei, né? Ou você pode montar essa criança aqui que vai dar na ordem de R$ 6,60 por mês de consumo de luz. Pessoal, esse cálculo aqui não é exato, tá, gente? Isso aqui foi medido com um aparelho, tá? Pode ser que dê uma variação aí com relação à energia da casa, né? A energia medida aí pela concessionária. Não dá para afirmar aqui que é exatamente isso que você vai gastar. Ah, pô, eu gastei R$ 6,70, você é um mentiroso. Pô, é bom senso, né, pessoal? Então, a gente mediu aqui e o valor aproximado é isso, tá? Que não é nada que vai aleijar você, tá? É um valor ali tranquilo de ser pago por mês para você ter um storage. E ainda você pode, se for o caso, né, desligar ele e ligar no momento só de fazer backup. Mas é besteira isso, pessoal. Bom, as coisas que eu enfrentei aqui com esse NAS, tá? Primeiro, nesse gabinete é o que eu disse, você tem que fazer uma adaptação aqui para colocar os HDs, tá? E o NAS, pessoal, o TrueNAS, que é esse programa, ele é um programa todo configurável, vamos dizer assim. Ele é um sistema operacional, então você tem muitos parâmetros ali que você precisa regular. Existem vídeos na internet mostrando quais são o que você precisa fazer para instalar, para configurar. Não é difícil, é fácil, tá? E você seguindo aqueles passos, você consegue instalar o TrueNAS numa boa. Se vocês quiserem, pessoal, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu faça um vídeo de como instalar o TrueNAS, né? Como configurar. Assim, pessoal, ele não é muito difícil, requer um pouquinho de estudo só, tá? Sobre o programa. Tem muitos vídeos aí na internet, mas em inglês, tá? E acho que pouquíssimos aí falando em português, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui mostrando, instalando numa máquina virtual, né? E aí eu falo passo a passo de como instalar o NAS, tá? Mas não é difícil. E eu já aproveito também, né? Falo alguns detalhes, algumas coisas importantes, né, de configuração. Olha só, eu configurei esse daqui para desligar os HDs, tá? Quando não estiverem em uso. Como eu faço backup só uma vez por dia, ou seja, o NAS é acessado só uma vez por dia, não há um impacto grande, tá, em ficar ligando e desligando os HDs. Eu optei por essa opção, tá, por uma questão de consumo de energia e até o desgaste mesmo, né, do HD. Vocês verão, pessoal, que existe uma polêmica na internet sobre desligar ou não desligar os HDs. Olha só, pessoal, a gente tem que usar um pouco o bom senso. Quando o HD vai dar uma partida, que ele vai começar a ligar, é óbvio que ele exige um pouco mais de corrente, que ele sobrecarrega um pouco mais a placa controladora dele,
tá? Porque ele está puxando uma quantidade maior de energia para o arranque. Perfeito. Ele foi feito para isso, ele aguenta, mas você vai diminuindo a vida útil dele, né? E você encontra algumas pessoas na internet dizendo que tiveram mais problemas deixando o HD nessa configuração do que ligado direto. E eu acredito, pode ser verdade. Mas, pessoal, isso depende da frequência, né? Então, imagine que eu coloque isso daqui com 4, 5 computadores utilizando o storage. Aí sim, eu tenho que deixar isso daqui trabalhando 24 horas. Né? Ou pelo menos dar um período de 2 horas, né, até ele vir a desligar o disco rígido. Né? Existe essa opção, tem como configurar isso no programa do TrueNAS. Eu optei por desligar com 20 minutos, porque 20 minutos é um tempo suficiente para você acessar, fazer o backup, e não acessou mais de 20 minutos, você não vai acessar mais. E aí ele desliga o disco rígido para economizar energia. Se você tiver com isso aqui numa rede onde o acesso é constante, é melhor desabilitar essa opção e deixar ele constantemente ligado, porque os acessos serão contínuos, né? E aí ele vai ficar dando partida várias vezes. Aí sim há o risco de você sobrecarregar por demais essa placa deles, né? Meu caso, uma vez ao dia, eu desativo os HDs em 20 minutos, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Ah, sim, lembrei. Eu já ia encerrar o vídeo aqui, esqueci uma coisa importante. Ah, isso aqui é o melhor dos mundos? Não, não é não, pessoal. Como eu disse, eu fiquei fazendo vários dias aqui, né? Teste, fiquei fazendo teste vários dias aqui para trazer para vocês os problemas que porventura eu viesse a ter ou se realmente é uma coisa aprovada ou não. É aprovado? Aprovado. Vale muito a pena, atende muito bem as expectativas. Porém, pessoal, eu fiz um teste de sobrecarga aqui em casa. Eu coloquei 5 computadores, tá? Então, um notebook, no notebook uma máquina virtual, entendeu? Num outro PC com uma máquina virtual e mais um dispositivo lá de backup rodando, fazendo clonagem dos HDs, tá? Então, eu coloquei 5 acessos simultâneos numa rede de gigabit, tá? Então, a rede trafegava em gigabit. Olha só, pessoal, o que eu vou falar aqui aconteceu uma vez só, tá? Ele simplesmente sumiu da rede. O NAS sumiu da rede. O que eu presumo que aconteceu? Eu não consegui ver porque eu estava sem um monitor pregado aqui. Ele não precisa de monitor, tá, pessoal? Uma vez que você ligou aqui na rede, o acesso dele é remoto. E vocês podem acessar remotamente e gerenciar tudo que precisa neles, tá? Então ele não precisa de monitor, teclado, mouse, não precisa de nada disso. Espetou na rede, apertou o botão, ele está funcionando. Então o que acontece? Ele simplesmente sumiu da rede, né? Então eu não tinha como avaliar ali o que aconteceu. A luz estava acesa, mas ele não estava mais trafegando. O que eu suspeito que possa ter acontecido é que essa placa de rede on-board possa não ter aguentado a quantidade de tráfego, né? Ou em outro caso, como o processador ele é um processador modesto, no momento que ele recebeu uma carga tão grande de trabalho assim, ele pode realmente ter dado um bug, encerrado alguns serviços, e aí você pode ter tido problema na rede, né? Ou até realmente no próprio sistema operacional que pode ter travado. Eu não tenho como avaliar. Como isso aconteceu somente uma vez, eu fiquei sem pegar esse problema de novo. De novo, eu tentei de novo, liguei as mesmas sobrecargas e não aconteceu mais, né? Mas fica o aviso aí. Pode acontecer, tá? De ser um problema com essa placa aqui, né? Uma questão de limitação pelo próprio hardware dela, que venha a ter causado, né, essa pane, né? Se vocês estiverem montando de vocês e tiver muita máquina acessando ao mesmo tempo, aí sim eu recomendo utilizar uma placa-mãe melhor, um processador melhor, né? Não ligar muito para a economia, como no meu caso. No meu caso, como são poucas máquinas, nunca vai chegar a 5 máquinas aqui, nem se eu forçar, tá? Como o meu acesso é bem menor que isso, e o meu principal motivo é a economia de energia, eu optei por um hardware bem mais modesto aqui, porque eu quero realmente que ele consuma muito pouco, ok? Bom, pessoal, um outro pulo do gato aqui que eu preciso dar com vocês, tá? Com relação à versão. Eu utilizei aqui duas versões, o TrueNAS 13 versão 1,
tá? E a versão 14. Olha só, pessoal, a versão 13 eu percebi que ela era mais estável do que a versão 14. Lógico, eu não testei a versão 14 aqui, eu testei primeiro em uma máquina virtual. Na máquina virtual, eu senti uma certa instabilidade na versão 14 do TrueNAS, tá? E como eu já estava prevendo que pode ser que aqui não seja muito diferente, eu optei por manter isso daqui na versão 13, tá? Na versão 13 V1, tá? Que é a versão 1, a modificação, update 1 da versão 13. Né? Aliás, 13U1, né? Que é 13 update 1. Então, eu mantive nessa versão aqui. Não estou tendo dor de cabeça, está tranquilo até hoje. Mas vocês podem tentar a versão 14. Se de repente enfrentarem algum problema, baixem a versão, coloquem na versão 14, na versão 13. Outra coisa, pessoal, é um conselho que eu dou, muitos não vão recomendar isso, tá? E se você quer um sistema de rede seguro, você tem que fazer o update do sistema TrueNAS, tá? Eu optei por não fazer o update. Por quê? É muito comum, pessoal, as pessoas terem problemas na hora do update, né? Então você imagina um servidor de backup com todos os seus dados ali, ele faz o update automático e trava. Pô, é de passar raiva, né, pessoal? Então eu optei por desativar o update automático do TrueNAS, tá? Não é recomendável, mas eu pessoalmente prefiro fazer isso porque imagine o seu servidor em produção, todos os dados ali, né? E você não vê um servidor de backup todo dia. E aí, de repente, um computador lá da rede deu problema, você precisa buscar os dados no servidor e você descobre que por causa de um update, esse NAS aqui já está sem funcionar há quase 30 dias. Putz, aí é caso até de demissão, né, pessoal? Se isso daqui tiver numa empresa. Né? Então, eu optei, tá, por desativar a atualização automática. As atualizações que eu tentei fazer em máquina virtual não deram certo. Tá? Eu tentei, não funcionou, dava problema, dava pau, tá? E aí você tinha que apagar ou tentar buscar informações na internet, e aí é sofrível pra caramba. É mais fácil, às vezes, você simplesmente pegar e recomeçar do zero. Né? Para quem manja muito de Linux, é até alcançável você vir a resolver o problema. Porém, pessoal, apesar de ter bastante documentação na internet, os problemas são inúmeros. Né? E você não encontra resposta para tudo. Então, pessoalmente, eu desativo o update automático. Tá? Eu não posso falar aqui que recomendo isso, porque vai que eu recomendo, uma pessoa depois vem me culpar dizendo como eu não fiz o update, ficou inseguro, um hacker invadiu o meu sistema. O pessoal tem gente para reclamar para tudo, né? Então eu prefiro falar o que eu faço, você segue, se você achar sensato, mas por sua conta e risco, ok? Beleza. Pessoal, vale a pena, vale muito a pena. Tá? É legal você montar essa maquininha aqui, ajuda pra caramba no seu dia a dia, baixo custo, fácil manutenção e principalmente, pessoal, também um baixo custo mensal de energia, essa coisinha aqui que nós montamos, tá bom? Fica aqui a dica, esse aqui é um vídeo, acho que provavelmente vai ajudar muita gente aí que tá querendo um NAS, tá buscando um NAS, tá buscando uma alternativa. Essa aqui para nós, pobres, é a melhor versão aqui, é o melhor custo-benefício, ao meu ver. Tá bom, galera? O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.